tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Guinei Bisneto Podcast em nova casa. Quero agradecer muito ao meu amigo jornalista Orley Moreira, que aqui no Pátio Sabiá, ele tem uma produtora, um estúdio que se chama Orley Moreira Produções e Podcasts. Um lugar muito bem equipado. Quero agradecer o nosso cameraman, editor e mágico também, porque essas pessoas fazem de tudo, que é o Jeff. A Bárbara também faz parte aqui da equipe da nova produtora. Enfim, quero a sua audiência, agradecer os patrocinadores. E na hora que você for no YouTube, não esquece de se inscrever, tocar o sininho e também fazer um comentário qualquer lá, porque a audiência sobe e isso ajuda para todos nós. Nosso assunto hoje é sobre educação, sobre leitura, sobre comportamento, um assunto que eu adoro e com uma pessoa que eu adoro. Com vocês, Eli Pasqualic. Seja bem-vinda. Muito prazer estar aqui com essa audiência seleta que você tem e que cada vez aumenta mais, né? Espero poder contribuir alguma coisa, como eu me dedico à educação, né? Eli, eu queria primeiro levar até o nosso público do que se trata terapeuta educacional. Então, quando a pessoa necessita de uma mudança na maneira de educar, ou uma orientação na maneira de educar, ou às vezes a pessoa foi educada de uma maneira que está travando muito ela, então a gente pode fazer a cura através da terapia desse destrave, dessa mudança para uma metanoia, né? Mudar a maneira de pensar. Então é muito, muito comum isso. E a palavra melhor que se faz hoje, e a prática melhor, é mentoria. Mentoria educacional, porque uma pessoa que tem experiência educacional vai conversar com alguém que é marinheiro de primeira viagem ou de 11º de catástrofe, né? Às vezes não é primeira viagem, mas é primeira catástrofe. E aí, então, vai conversar com Adorei isso aí que você falou. Não é de primeira viagem, mas só pode ser de primeira catástrofe. É verdade. Muito interessante isso aí. E eu também sou terapeuta comportamental, que tem quase a mesma coisa, só que no caso da comportamental, a própria pessoa procura, né? Então, e também eu trabalho a parte racional do comportamento e a parte emocional do comportamento. Uhum. A parte racional é realmente treinar o cérebro para pensar de uma maneira mais positiva, não no sentido de tudo bem, tudo legal, mas no sentido de perto daquilo que eu quero da minha vida. Né? Essa mentoria, não sendo irônico, estou falando sério, todo mundo precisa, né? Sim. Eu tenho as minhas mentoras. Porque algumas pessoas que estão nos assistindo podem pensar, não, às vezes quem tem alguma dificuldade na fala, ou um autista, ou alguma coisa assim, mas não. O seu trabalho serve para todo mundo. Eu costumo brincar de mamanda caducando. Não é? Tem cérebro, tá precisando. É seu cliente. Meu cliente. Então, a mentoria ela é uma coisa muito séria. E ela ainda não é oficializada no Brasil. Então, você pode ser terapeuta sem um curso de especialização, há esse risco ainda, esse perigo ainda. Mas a gente vai conhecendo, é como um médico, precisa ter confiança um no outro. Correto. Então, faz um contato primeiro, fala, nossa, gostei desse aí. E aí vai tendo confiança e a coisa vai desenvolvendo. Tem casos que são rápidos demais.
tem outros que são mais demorados. Eu também atendo autista, síndrome de Down, TDAH. Eu não dou diagnóstico, Entendi. porque eu sou contra. Eu acho que o diagnóstico, ele encaixa a pessoa dentro de um caixote. Pois é, coloca numa prateleira, né? Põe numa prateleira e muitas vezes isola, né? Eu acho que na maioria das vezes Na maioria, isola. porque na prateleira você fica ali, né? Sozinho. Espero que alguns fiquem como ficou o Visconde Sabugosa. Aham. Saiu de lá sabendo tudo que estava na prateleira. Como eu gostava de ler Monteiro Lobato. É realmente uma leitura muito gostosa, né? Eli, eu tenho muito para perguntar a você sobre o seu trabalho, sobre a questão da educação, sobre a leitura, mas, como eu te disse, a gente vai começar falando de você como pessoa. Isso é muito importante, porque em educação eu tenho aquela filosofia de que o professor é gente, o cantineiro é gente, o aluno é gente, o pai é gente. Odeio chegar em alguma escola. Oi, vó, você veio buscar quem? Não, tá brincando, né? Como alguém também me chamar de tio Guenê, eu não vou querer, não. Eu não sou tio dele, eu tenho 2 sobrinhos, mas eles podem me chamar de tio, não é? Eli, você nasceu em Batatais, São Paulo. E em um lar profundamente conectado à educação e à construção humana. Eu vou fazer uma pausa aqui antes de continuar, porque você foi uma privilegiada de ter nascido nesse lar, onde a educação e a construção humana, que hoje é muito usado a promoção humana, né? Porque eu vejo uma certa regressão na humanidade nas relações pessoais. Eu queria o seu comentário a respeito disso. Sim, essa regressão existe e ela iniciou-se provavelmente quando passamos a ser amiguinho dos filhos. Eu acredito que foi por aí. Então, os anos 60, 70, já começou-se a não chamar a professora de dona. Nos anos 90 era pro, hoje já é o coisa. Pois certo? é. Eu poderia dizer que isso é a perda da hierarquia? Está ligado à perda da hierarquia. Não é? Mas também O respeito ao pai, o respeito ao mestre, o respeito ao superior, respeito. ao chefe. Certo, né? é mesmo. Interessante que o meu pai, ele era muito observador e ele falava assim: essas crianças de hoje, quando forem maior, vão ter filhos. E os filhos deles vão tirá-los da poltrona da televisão para sentarem onde eles querem. Você está brincando. Meu pai dizia isso. Visionário. Ele era visionário. Que é o que está acontecendo. Está acontecendo. Agora, a Bíblia diz assim: o amor esfriará. E nós percebemos esse amor esfriando. Nossa, mas ele está gélido. Muito gélido. E isso também, Guinei, eu considero, e acho que muitas pessoas que estão nos assistindo vão concordar com isso, o fato de nós nos acostumarmos a comer durante o jornal que estava passando cenas de guerra, né? Guerra do Vietnã, depois da Guerra do Vietnã, a guerra foi aberta para ser coberta por filmes, né? A de Gaza parece uma minissérie da Netflix. Você não quer ver aquilo, mas você acaba sendo obrigado, porque você pega o celular para procurar uma coisa, na hora que você vê, você está parado lá na página que as crianças... E essas coisas vão tirando a sensibilidade, Entendi. a emoção do ser humano. E aí a coisa passa a ser assim: escola é para instruir, para dar conhecimento. E não é só isso, né? Vamos reafirmar isso que você começou. A hora do almoço é sagrada, é comunhão. Então, tem que colocar a mesa, nós vamos nos alimentar.
pode haver uma conversa salutar, mas não tem que ter celular na mesa, não tem que ter livro, nem televisão ligada. É isso? É isso mesmo. Para mim, falar isso não é difícil, porque o meu pai era alemão e ele punha um pauzinho assim na mesa e falava tabuleta do alemão. Agora é para comer e a família conversar. Então, podemos comer e conversar na mesa. E ninguém levanta antes de todos terminarem, porque exatamente vai ali ter uma comunhão. E você foi a primeira a dizer, porque eu sempre também faço alguma alusão à Bíblia, e você falou biblicamente. Então, biblicamente, o almoço, o jantar, o lanche, quando estamos numa mesa, é o momento da comunhão, é sagrado. Sagrado, realmente. Precisa então, não pode ter interferência nenhuma, né? Não. E isso tudo, nós não podemos... Então, o que nós precisamos? Resgatar. É necessário. A gente está num momento de reeducação. Como existe a reeducação alimentar, a gente está numa reeducação pessoal. Tá, mas infelizmente existe pairando no ar uma percepção do século XVIII, quando a educação foi iniciada para treinar soldados ir à guerra. Então, aí, a partir dali, foram as primeiras salas de aula, foram as primeiras escolas, então, similares às que estão hoje. Lógico, nós tivemos escolas gregas, tudo, mas falando do tempo contemporâneo. Essa filosofia de que tem que ser duro, que tem que ser rígido, que tem que ser... que isso é que vai funcionar, que parou de... tudo acabou com a lei da palmada, ela atrapalha muito, porque essa não é uma verdade. Eli, eu estou impressionado com a comparação que você fez do século XVIII, porque eu estou surpreso que cada dia acontece uma coisa que nos surpreende, como esses legendários, esses cursos para o homem virar macho. Ué, gente... É necessário. A masculinidade está muito frágil para esse homem. Eu acho porque para mim não tá, não. Conversar valores, discutir valores, sim, podemos fazer, né? Sim, mas, quanto a isso, sim. Mas não é isso que eles falam lá, não. Não é. A gente se impor, né? Como... a mulher submissa, Exato. Não faço nada. Isso aumenta a misoginia. E, com certeza. E o homem macho tem que ser o chefe. Não, ele é o chefe, ele não tem que ser o chefe. Né? E a mulher, ela tem as suas ideias, ela tem as suas vontades, e isso precisa ser compartilhada. Então, eu sou de uma linha religiosa, sou da Assembleia de Deus. E quando nós fazemos... trabalho com os pais, a gente coloca a base do casamento é a amizade. Então, não tem como você ter amizade com manda quem pode, obedece quem tem. Os casais que são amigos morrem juntos. Morrem juntos, vivem juntos e morrem juntos. Agora você começa a falsidade, né? Ou um personagem, Isso, né? Então aí nós realmente vemos essa colheita, né? Nós temos essa colheita terrível. É terrível mesmo. Muito triste. Né? Você, filha de pai e mãe professores, como você disse, né? 4 irmãos, família grande, né? Grande. Observando diariamente o compromisso dos seus pais com a transformação através do ensino, né? Enquanto a gente está falando aqui, eu quero até te dizer que a gente vai colocar algumas fotos que você mandou, né? Do você no colo da sua mãe, o casamento do seu pai, de sua mãe, e são momentos assim maravilhosos, né? Sim. Então você nasceu num lar onde o ensino era
uma importante, bandeira, eu poderia uma dizer. bandeira, pode. O papai era mestre profissional de menores acolhidos pelo governo, porque não tinham famílias ou eram trombadinhas. Então, o estado de São Paulo tinha várias unidades, né, de FEBEM, e o papai foi mestre profissional nessas unidades. E ele fez coisas bem inéditas, como, por exemplo, ele ensinava profissão para os meninos. Uma das profissões era abelha, apicultura. Então, aquilo lá produzia mel, e o mel era vendido, mel de eucalipto, que era profissão mesmo, ele profissionalizava para a pessoa sair aos 18 anos com um pouquinho de dinheiro e com uma profissão. De onde vinha esse pouquinho de dinheiro? Vinha da venda do que ele produziu. E guardava num sistema de poupança e ele levava aos 18 anos. Não quer dizer que nesse meio eram 500 internos. Não quer dizer que nesse meio não tinha ladrões que continuavam ladrões, que não tinham. Mas era um pessoal realmente, como o de hoje também, acolhido. Mas você falou FEBEM, ela existe até hoje, né? Ela foi substituída. Foi né? substituída. Mas o sistema é o mesmo? Não, ele tem quantidade menor e tem esses locais em que as crianças são acolhidas, ou os adolescentes, que são acolhidos por não ter família ou pelos pais estarem presos por ser traficante ou assassinos, eles são anônimos. Perfeito. Aqui na nossa cidade tem, e não tem placa, ninguém sabe onde é. Quer dizer que evoluiu, então. Evoluiu bastante. Porque eu me lembro, quando eu era mais jovem, que a FEBEM, aquele que estava num pavilhão menor de idade, ele via o pavilhão do assaltante de banco e a referência dele, ele dizia, um dia eu quero estar naquele pavilhão. Evoluiu. Olha que horrível que é isso. É uma tristeza, né? Porque existe uma máxima em educação que é a criança ama o adulto, não é o adulto que ama a criança. Que beleza. É a criança que tem vontade de andar, a criança que tem vontade de vestir um paletó, é a criança que tem vontade de usar um chapéu, usar uma gravata como o pai. Agora, se o pai é traficante, é a criança que ama ser traficante. A palavra ajuda, o exemplo arrasta. Arrasta, exatamente isso. Que beleza que é isso que você falou, hein? É muito, muito profundo. A criança, né? Ela pode estar ali calada, mas o olhinho dela está vendo tudo, né? E desejando um futuro, construindo, né? Uma das especializações minha é análise transacional. E a transacional diz que essa construção é feita até os 12 anos. E ali é escolhido o que eu vou ser na vida. Não é se eu vou ser médico, não. Se eu vou ser uma pessoa que se suicida, se eu sou ser uma pessoa que está sempre vítima, se eu vou ser uma pessoa que está sempre acusando os outros. Ególatra, narcisista, todas essas coisas de baixa vibração. Isso. E como é que você que tem mais de 12 anos, segundo a análise transacional, adquiriu esse jeito de ser e quando vê você está na mesma receita, às vezes sai de um casamento que não estava bom, jura que a vida vai mudar e de repente você pega o mesmo tipo para casar novamente, né? Não é a mesma pessoa, mas é o mesmo histórico, o mesmo script. Como? O pensamento marciano do pessoa até 12 anos. O que é um pensamento marciano? É um pensamento que não tem noção de consequência, não tem noção do todo. É como se um marciano descesse aqui agora. Eu quero ser seu aluno. Então, aí vai pensar o que você inventou naquele tempo, sem grandes informações, de desamor, de amor, de paixão. Porque, na verdade, o seu trabalho, você melhora o ser humano. Sim. Você burila. Sim. Né? Sim. Não é Há isso? pouco tempo eu peguei um jovem, um jovem que, ao fazer 18 anos, o pai, num novo casamento, entendeu
que ele não devia mais receber mesada, que ele não devia mais receber seguro-saúde, que agora ele tinha que trabalhar. Só que acontece que ele estava em pleno estudo para prestar vestibular. Tinha 3, 4 meses para o vestibular. Então, o que eu fui trabalhar com ele? Eu fui trabalhar com ele como enfrentar a falta do psiquiatra, a falta do remédio, né? Porque a família estava se movimentando para como buscar oferecer isso novamente. E aí, como tinha um processo, né, processo jurídico, havia uma briga. Então, eu fui orientar ele, o amor que ele tinha pelo pai, continuar com esse amor. Hoje ele está fazendo o primeiro ano de medicina, porque passou em 8º lugar no Enem Nacional. É daqui de Uberlândia? Daqui de Uberlândia. E você pode falar o nome dele, mandar um beijo para ele? Posso mandar um beijo para ele, que ele sabe que é ele. Então o beijo está mandado. Está mandado. Né? Mas é uma coisa assim. Então, às vezes, a gente pegando no veio, mas para isso é preciso sensibilidade dos dois, confiança dele para contar para mim e sensibilidade minha para entender, né? E isso é o processo sala de aula, Guinei. A minha mãe era alfabetizadora, ela tinha um aluno de 15 anos que chamava Cicrano de Tal, porque ele era irmão do fulano de tal. Mentira! E não sabia ler. E mamãe ia com ele, dando identidade para essa pessoa. Pensa, uma pessoa que chama fulano de tal, cicrano de tal. Eu nunca ouvi falar isso. Não, hoje é proibido, né? Hoje é proibido. Não, porque eu lembro, porque a mamãe era do Rio, né? Era muito comum a gente brincar no Rio e falar aquele 1, 2, 3 de Oliveira 4, né? Como que a pessoa vai ter esse nome? E essa brincadeira apareceu porque alguém teve esse nome. Olha, que daí absurdo. Agora é proibido até montagem. Mas é correto. De nomes, eu também acho. As leis, elas vêm como pedagógicas, né, para nos ensinar, né, para a gente aprender a resgatar, mas elas são movimentos muito difíceis de acontecer, porque vem de repente uma solução mágica, né, como essa. Não tem como eu deixar de falar isso, porque veio na minha cabeça. Fique à vontade. Quando o fundo de FMI disse que não emprestaria dinheiro para o Brasil se não tivesse 9 anos de obrigatoriedade educacional. Isso é ótimo. Era uma pressão para termos 9 anos. Mas aí ficam pensando, como eu vou fazer? Como eu vou fazer para fazer 9 anos sem gastar nada? Ah, já sei. Põe o pré como primeiro, o primeiro como segundo, o segundo como terceiro, o terceiro como quarto, e por 2 ou 3 anos os livros foram carimbados na capa. O livro do 4º ano carimbado como 5º, o livro do 8º ano carimbado como 9º. É a realidade brasileira. Mas virou uma bagunça. Virou, e eu assisti na cidade de Uberlândia, dentro de um auditório, a secretária de Educação de Minas Gerais dizendo, gente, olha, eu sei que os meninos do pré gostam de pregar coisinhas na parede, mas não pode mais, porque no outro horário de manhã vai ter meninos grandes. Então, explica isso para os meninos. Eu sou contra, não tem que explicar isso para os meninos, tem que arrumar uma comissão de criança. Se existe educação, uma comissão de crianças falando, oh, nós somos os que estudamos aqui à tarde, nós gostamos muito de figurinha, podemos reservar uma parede para nós e outras para vocês? Fazemos um acordo. Mas tem acordo no Brasil? Não. Por quê? Porque não tem dentro da escola. E não tem diálogo. Não tem diálogo, não tem escolha. E aí fica essa coisa que a pessoa fica com facilidade de ser levada como uma boiada para algum lugar. Eu vou continuar esse raciocínio seu. Você me desculpa eu ter interrompido até a minha própria vida, né? Porque isso, não, de forma alguma. Como eu te falei, não era uma entrevista, é um bate-papo. Tá. Então, um ajuda o outro aqui, né? Eu estou curioso sobre esses símbolos marcantes da sua infância
que era uma caixa de joias cheia de chaves diferentes, que só podia ser aberta com a chave correta e da maneira certa. Enquanto mostrava aquilo aos filhos, dizia: precisamos aprender a abrir as portas da vida. Isso. Isso é bonito demais, Eli. Era um porta-joia, né? Que tinha um fechinho. E as caixas de chaves. E a gente tinha que ver qual que daria ali para abrir o porta-joia. As pessoas hoje em dia estão abrindo as portas erradas, né? Estão abrindo, estão. Abrindo e entrando. E esse livre-arbítrio que nos foi dado, as nossas escolhas são sempre erradas, né? São poucas que a gente acerta. Se a gente souber que existe uma consequência da escolha, eu acho que começa a ser mais certa. Esse é um outro papel da primeira pergunta que você me fez, do orientador, terapeuta ou mediador educacional. Ensinar os pais a ensinar os filhos a entender, deixar de ser marciano. As né? escolhas. Entender que tem consequência. Tudo tem consequência. Tudo tem consequência. Você aqui, nesse estúdio, tem uma consequência. Lógico. É a mesma coisa. Você vai numa loja, compra determinada coisa, o produto chega e depois você não quer que o boleto chegue para você pagar. É a consequência, ele vai chegar. O papai tinha esses exemplos, ele tinha um exemplo muito interessante também, que ele dizia assim, um camarada chegou numa mesa de um quarto e tinha um dinheiro lá. Ele olhou para todo lado e falou, não vou pegar não, isso aqui deve ter gente vigiando e não sei o que, e foi embora. Aí o outro chegou, olhou para todo lado e pegou o dinheiro que não tinha ninguém. Né? Aí, vamos numa outra situação, chegou um terceiro elemento e ele olhou e falou, esse dinheiro aqui vou levar na administração para ver de quem é. Né? Quem é o ladrão? Aí nós, com certeza, nós 5 falávamos, o que levou o dinheiro? Ele falou, não, o que não roubou por medo também era ladrão, porque medo não é maneira da gente tomar decisão. Então, meu pai tinha essas coisas. Eu estou com 75 anos e talvez o que? Eu adoro a minha profissão. O que eu estou aprendendo aqui agora, Eli, que delícia! Eu tô com meu pai faleceu, eu tinha 15 para 16 anos, então olha quanto tempo, né? Nossa. Que tem isso. Ainda muito jovem, você perdeu seu pai precocemente e sua vida mudou completamente, né? Sua mãe ficou viúva e vocês mudaram para São Paulo capital, né? E nesse período você começou a trabalhar e encontrou oportunidade na escola particular, que utilizava uma proposta inovadora para a época, porque hoje o método Montessori, ele é aplaudido e será para a eternidade. Ele é o método que mais cresce nos Estados Unidos. País em que há pouco tempo teve uma pesquisa que os jovens não sabiam preencher um seguro de saúde. Então, precisava mudar lá embaixo. E mudaram usando o método. Pode, às vezes, nem chamar Montessori, mas ele tem essas características. Essas bases. A outra coisa é que a gente está tão acostumado. Enquanto você toma água, eu faço a pergunta. A gente está tão acostumado com celular, com notebook, com tablet, com não sei o quê, que na hora que você pega um papel, uma caneta, você não sabe nem pegar na caneta, porque a caligrafia, primeiro, sua é horrorosa. Segundo, a gente fala que é letra de médico, né? Segundo, que a falta do exercício. Porque eu li também que você escrever, você está trabalhando um lado da sua mente que é fundamental. Não é isso? Fundamental. Muito importante. Principalmente, nós precisamos entender que o ser humano tem um cérebro humano. E é o único animal sobre a Terra que faz esse movimento de dedo, polegar,
se unindo ao indicador. Realmente. É o único que faz isso. Os símios não fazem isso, né? O macaco não faz isso, né? Não faz. Não faz, nem o símio. Hoje, nós estamos acostumados à rapidez. Vocês sabiam disso? Que só a gente faz isso aqui? Tem uma coisa mais fantástica sobre isso, que é como se forma a nossa... Por favor. A nossa, posso falar? Então, não, nós vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o break comercial. Não, porque eu tenho que chamar o break comercial. Sim. E eu quero muito agradecer a todos os nossos patrocinadores, dizer que existe mais espaço para você apresentar seu produto, sua empresa. E o primeiro que vai abrir nesse break é a Start Química através do TUF. E aí, ele está aqui na minha mão, olha, eu faço questão de mostrar, porque a família Perg mandou para mim, e eu uso, é uma delícia, que é o chá branco em collab com a Provanza. E é uma delícia. É produto Start Química, é bom. E você fica com o break comercial e eu volto em instantes com você. Até já. A collab que todos esperavam. TUF e Provanza. A elegância do chá branco da Provanza, agora nos produtos TUF. Super lançamento do lava-roupas e amaciante concentrado TUF Chá Branco. A nova linha deixa as peças com um perfume suave e duradouro, inspirado na perfumaria fina mundial. TUF Chá Branco, o toque de sofisticação da Provanza e o cuidado com roupas da linha TUF. Uberlândia escolheu uma nova Câmara Municipal. São novos desafios, novas propostas. Sabia que foram as vereadoras e vereadores que votaram para a aprovação de mais escolas de tempo integral, construção das novas pontes e trincheiras e do projeto de tarifa zero? Se tem Uberlândia melhor, tem trabalho da Câmara. Câmara Municipal de Uberlândia, o poder do povo. Sou a doutora Caroline Dornelles, trabalho com nutrologia e eu posso te ajudar a mudar de vida com saúde e responsabilidade. De volta com você, muito obrigado aos nossos patrocinadores e obrigado a você pela audiência também. Não esquece de entrar no YouTube, fazer a sua inscrição, tocar o sininho, porque vai ajudar a gente, hein? Mas ficou uma coisa aqui no ar que eu tenho certeza que você deve estar curioso sobre esse movimento aqui, né? E ele tem uma história maravilhosa para te contar. Por favor. Como se forma digital, que todos nós temos uma diferente do outro. Essa digital, por que ela é diferente? Ela é formada dentro do útero. A hora que a mãe sente, fala, chutou. Não é chutou. O feto vai fazendo movimentos e vai batendo os pés e as mãos no útero. E só um ritmo e velocidade cada um tem. E ali vai formando os risquinhos, que são a digital. Eu sou jornalista e depois eu acho que eu sei tudo. Olha o que eu acabei de saber. Que coisa maravilhosa. Não é uma coisa da gente... A construção da impressão digital é feita dessa maneira, na parede uterina. Na parede. E de acordo com o ritmo e a velocidade de cada um. Isso é impressionante. É impressionante. É uma coisa da gente valorizar o ser humano, sabe? Nós temos na mão, quando a gente fala em educação, ou em terapia, ou em adulto, nós temos um ser humano completo, racional, emocional, espiritual. Temos que valorizar isso. A gente é um combo de coisas, né? Todo é integral, não é só comportamento, não é só comer, beber e dormir, né? A gente é um universo. Um universo, exatamente. Eli, voltando sobre essa questão da educação e da sua família, né? Você mergulhou na educação que fez você começar a enxergar a educação de uma outra maneira. Sim. Como libertadora mesmo. Né? Libertadora. E ela liberta a educação. Liberta. Né? Não apenas como transmissão de conhecimento, mas
porque a gente tem que compartilhar, a gente não pode reter o que a gente sabe. A gente tem que dividir, compartilhar, que a gente vai saber mais, né? É verdade. E a sua trajetória profissional começou muito cedo, aos 14 anos, já administrava aula de datilografia, que eu também fiz datilografia. Então, foi fantástico isso, porque o governo mandou, como hoje mandou há pouco tempo computadores nas escolas, né? Ele mandou as máquinas de digitar. E chegou lá em Batatais, no Instituto de Menores, essas máquinas. E o papai falou, Eli, você que vai dar aula, que você gosta de máquina, você mexe muito com isso, você vai dar aula. Só que o governo esqueceu de mandar um método, foi um método só. Olha! Aí eu falei, mas como é que eu vou dar um método? Porque naquele tempo a mamãe fazia, vocês vão rir, prova na gelatina, para duplicar, que não existia mimeógrafo, nada disso. Eu tenho 75 anos. Ah, eu adorava mimeógrafo. E todo mundo pegava, cheirava, né? Isso já era moderno. O povo era drogado naquela época. Eu sou do tempo da gelatina. Então, eu não tive dúvida. Sabe o que eu fiz? Peguei, cortei as tirinhas e dei para cada uma tirinha. Então, um começava com A, S, D, F, G, com a mão esquerda. O outro começava com a direita, o outro começava com o teclado de cima, o teclado de baixo. Quando eu estou no método Montessori, eu descubro que é isso que eles fazem. Cada um escolhe o que vai fazer, para ter a possibilidade de escolha, ter uma caixa lá de matemática, uma caixa de português, uma caixa de geografia. Então, eu falei, nossa, eu reinventei o método lá na necessidade. Né? Foi muito bom, mas eu fui para uma escola particular porque eu não tinha título eleitoral. Eu era professora formada, mas não tinha título eleitoral. Então, eu passei no concurso da Prefeitura de São Paulo e a Prefeitura falou, tem que ter título para entrar. Né? E eu fui, então, bater numa escola particular. E depois não quis ir mais para outra. Mas essa vontade da educação bateu em você pela referência que você tinha desde criança dentro de casa, né? Mas às vezes bate. Eu tenho visto hoje muitas professoras sofrendo porque elas têm referência, têm amor, têm desejo, têm cursos, pega o pouco dinheiro que ganha, investe em curso para aprender a dar aula, sabe? Para aprender porque desde que fecharam o magistério, passou todo mundo para a pedagogia, foi outra coisa, a exigência da lei, porque as professoras estavam fazendo movimento que queriam ganhar mais. Vamos fazer uma diferença aí, uma analogia. Magistério e pedagogia. Sim, por favor. O magistério é um curso que ensina a alfabetizar, ensina a fazer divisão, subtração, ensina a interpretação de texto, ensina a dar aula e passar conteúdo, desenvolver exercícios. A pedagogia, ela ensina a analisar a educação ao longo dos séculos. A educação do passado, a educação de hoje, a educação... O que é uma educação na Finlândia? O que é uma educação comparada? Né? Eu me lembro que eu fiz administração escolar, eu fiz educação comparada do Brasil com o Israel, que tem kibbutz, que é totalmente diferente da nossa educação. Então, a pedagogia, ela trabalha mais a parte filosófica e, às vezes, a psicológica também. E o magistério, não. O magistério prepara a pessoa. Ele era a nível de ensino médio. Então, a pessoa se formava muito cedo também. Isso também. Aí tentaram pôr um ano a mais. Aí quem que quer ficar um ano a mais se pode ir para uma faculdade? É verdade. Houve um tempo que o governo integrou e tirou o vestibulinho. Integrou a 1ª à 8ª série, antes de fazer a 9ª. Bem, acho que 25, 30 anos antes. Nesse tempo que integrou, as professoras, né, nós tivemos 3 coisas muito difíceis na educação através de lei. A primeira delas foi quando as crecheiras
tinham que ser professora, que saiu uma lei que 2 a 3 crianças de 3 anos tinha que ter professora formada. E as crecheiras eram concursadas a nível de ginásio. Então, eu tive essa felicidade de trabalhar na prefeitura como diretora da divisão da criança e do adolescente e poder entrar no mundo das creches de Uberlândia. Naquela época, tinha 60 creches, 30 ONG, 30 governamentais. E nós fomos dar capacitação para essas. Uhum. E no caso de ginásio e primário, tinha o vestibulinho. Aí, como juntou tudo e chamou ensino fundamental, não tinha mais o vestibulinho, só que as professoras das 4 primeiras séries ganhavam salário e as das 4 últimas ainda ganham um salário maior. Bom, se a gente for falar de salário de professor... Nós vamos ficar 10 anos aqui, A gente vai entrar numa discussão com o nosso público, porque primeiro que o ensino do passado era melhor do que o de hoje. Eu só quero falar... E segundo que o salário também era melhor do que hoje. Sim, a consideração. O respeito. Respeito. Meu pai dava aula para outras escolas, ganhava muita coisa. Consideração, respeito. Essa coisa lúdica de levar a maçã é uma coisa assim que ajuda ou atrapalha? Ajuda, né? Ajuda, Agora, né? Porque é carinho. Carinho. É Só respeito. que a gente tem que tomar cuidado se eles não estão roubando para levar, né? Porque criança faz isso, né? Uhum. Então, por exemplo, eu sempre punha assim, para presente tem que estar embrulhado. E lembrando da Branca de Neve, se aquela maçã não está envenenada também, né? Tem isso, é verdade. Você é reconhecida na formação do método Montessori, né? Sim. E é convidada para ministrar cursos para professores do Colégio Nossa Senhora, aqui em Uberlândia. Assim que eu mudei para cá. Meu vizinho, né? Quando você chegou aqui, né? E uma instituição que está aí até hoje, é respeitadíssima, né? E a partir dali você começou a contribuir com uma forte rede da formação educacional na cidade, que você já falou da prefeitura, mas tem uma de coisa outras que eu coisas. gosto muito. E eu quero que você fale agora, então. Fique à vontade. Eu gosto muito. Fui a primeira a trazer balé para criança menor de 7 Olha que anos. legal. Trazer judô, alfabetização e música, orquestrinha, né? Em todas elas, menos na música, eu fui processada. Porque o menino estava agressivo, que tinha judô na escola, o que não é uma verdade, porque as marciais, as técnicas marciais, de defesa. Tira totalmente a agressividade. Exatamente. Né? Eu ganhei todos os processos. Meu Deus do céu. A outra estava andando na pontinha do pé, porque fazia balé na escola. Então, também, balé na pontinha do pé é o primeiro início da insegurança afetiva ou de um autismo, né? Ou de outros itens também. A gente não pode dar diagnóstico. Que dificuldade, hein? Foi processada. A outra, alfabetizei o filho, esse eu posso até falar, que hoje é o doutor Danilo Garcia, que é um grande médico de Uberlândia. Ele aprendeu a ler aos 4 anos. E aí abriram um processo que não podia, tinha que esperar mais tempo. Mas acontece que todos os processos eu ganhei. Por quê? Porque as famílias pegaram técnicos de fora de Uberlândia e me defenderam. Por exemplo, essa família desse médico teve, sobre música, nós tivemos o grande músico brasileiro uberlandense, que é o Cláudio Palladini, e o grande professor e doutor, que é o irmão dele, que é do Hospital do Câncer. Do Hospital do Câncer. Que vai fazer 30 anos agora em junho. Exatamente. Foram meus alunos e o pai não queria que o outro batucasse. E para quem não sabe, o Cláudio Palladini é o maestro e tecladista da dupla Chitãozinho e Chororó, meu amigo maravilhoso. E que família que é aquela? Tem um estúdio que faz os plim-plom-plom, porque não pode, essas propagandas. São 2 irmãos. 2 irmãos. O pequeno sabia
o Luciano, ele sabia todas as veias do corpo, todos os órgãos do corpo, com 4, 5 anos. Como é que eu vou mandar um menino calar a boca? Não tem jeito. Não tem jeito. O Danielo, a mãe chegou na escola e disse assim: eu sempre falei que eu ia para a faculdade dar aula para os burros. E o meu filho não quer ir para a aula. Eu não tive outra. Eu olhei para ela e falei assim: você está vendo essa lancheira aqui, ó? Você não compra ela, viu? Não compra. Porque aqui é uma escola que eu tenho que fazer teste primeiro. Se ele for inteligente, ele estuda aqui. Se ele não for... sabe esse uniforme? Você também não vai comprar. Nós vamos fazer o teste. Mas não teve outro. O menino chegava na minha saia, assim, lá na minha sala. Tia, olha o que eu fiz. Eu sou inteligente. Minha mãe pode comprar lancheira. Olha! Então, ele foi e ele aprendeu a ler sozinho. Eu também, com 4 anos, aprendi a ler sozinha. Então, não tem porquê, né? Eu expliquei muito para o pai, falei assim: olha, esse menino pode ser um grande músico e o outro um grande médico. Por que você vai matar o músico e não matar o médico? O que é isso? E aí ele entendeu. Ainda bem que eles te ouviram, muito, né? Porque todos os dois são de sucesso, exemplares. Pessoas maravilhosas. Pessoas maravilhosas. Né? Pessoas maravilhosas. É né? verdade. Então, eu tenho contato com todos os meus ex-alunos aí, sabe? Não, com eles dois eu também tenho. Mais com o Cláudio, do que com o Luciano. Né? Do que com o Luciano. Mas eu vou estar com o Luciano, porque vai ter essa comemoração do Hospital do Câncer. Até parabéns pelo trabalho do Hospital do Câncer. E sempre precisamos de voluntários, não se esqueça disso. Eu espero que ele saiba ainda decor todos esses nomes. Ele vai saber, ele vai saber. Ele sabe melhor, né? Eu queria saber de você o seguinte, porque eu fico muito incomodado com o ensino atual, porque eu vivi a ditadura e a gente tinha moral e cívica por causa da ditadura. Então a gente sabia todos os hinos da nacional, da bandeira, da independência. Hoje ninguém sabe cantar o hino nacional, hoje ninguém sabe nada. Eu quero que você fale sobre a questão da música dentro da escola. Você não acha que seria fundamental a gente ter música no ensino fundamental? Sim, até em todos os ensinos, né? Na Europa nós vemos hotéis específicos, que eles chamam de hostel, né? Para receber músicos, cantores de coralzinho, tanto, né, de técnicos e grandes funcionários, como de outras pessoas, de criança, tudo. Eu mesmo já me hospedei num hostel desse, a gente só via gente para lá e para cá, toda vestida para cantar músicas populares, para cantar. É muito importante. O que acontece? A escola coletiva, tudo está nisso que eu vou explicar para você agora. Espero que os telespectadores sejam atentos nisso e que, se discordar, pode escrever, que nós vamos procurar. Mas é o seguinte: se fechasse hoje o curso de medicina, o que seria da medicina daqui a 50 anos? Eu até vou te dar um dado muito recente do último vestibular da UFO, que era 18.400 pessoas disputando 400 vagas para o curso de medicina. Eu acho, com todo respeito à Universidade Federal, mas isso é um absurdo. 18.000 pessoas para disputar 400 vagas, não tinha maneira de dividir isso? Ou colocar 3 vezes? Tem maneira de dividir, não é nem em vezes, é durante, só que nós temos que ter cuidado, aí é importante a história da educação, porque Hitler, ele já determinava com 10 anos quem ia ser médico, quem não ia. Sabe? E até hoje nós temos essa herança lá na Alemanha. E eu falo isso porque eu tenho amigos que foram para lá e precisaram levar a aprovação de que eram adiantados na escola. E você trabalhou e estudou na Europa também. Sim, fiz um curso lá de especialização, né? E fiz várias palestras lá e tal. Mas visitei 60 escolas,
como estagiária, por meu gosto, né? Eu batia na porta, pedia para ficar Que legal. e dava certo. Você sempre foi destemida. Foi um período que eu vivi muito bem ali. E vou sempre, mas o que eu quero falar, que a causa maior, é que existe, por exemplo, no universo, eu vou te dizer o exemplo de você. Na ditadura tínhamos os hinos. Eu tenho uma foto aí do Dom Pedro em cima de um andor que o meu pai fazia os desfiles de 7 de setembro. Eu herdei isso, fiz vários. Só um minuto. Como isso é um momento específico, a nossa edição vai colocar justamente essa foto enquanto você explica. Por favor, continue. Então, ali havia sim o aprendizado dos hinos. É que na ditadura eles colocaram uma obrigatoriedade com certas regras. E isso ficou como sendo criação deles. Não, nós sempre tivemos hinos, tivemos desfiles, tivemos uma opção de coisa. Lógico que nós tivemos também heróis que não eram heróis, mas isso, né, a própria história vai contar. Olha, a gente vai ficar aqui até segunda-feira conversando, porque heróis que não foram heróis... eu vou te falar Duque de Caxias, patrão do Exército, isso aqui dá um assuntão, não dá? Mas melhor chamar o pessoal que conhece mais perto, né? É uma boa pauta. Vou chamar alguém dessa área aí. Né? Então, tudo a gente precisa pensar em criar um novo. Eu tive a alegria, felicidade e honra de ser a organizadora do 3º Manifesto pela Educação. E lá nós pusemos 19 itens que precisava mudar da educação. O que você está dizendo é nada mais do que o seguinte: no século da comunicação, os alunos são enfileirados e proibidos de falar na sala de aula. Pronto. Foi contra a natureza humana. Tem um filme que chama A Escola é um Saco. Pode passar para qualquer menina e fala, é isso aqui, é isso mesmo. Então a gente pode falar que é um saco? Olha... Porque é isso, sabe? Essa pode ser uma dica de leitura para o pessoal? É um filmezinho disso. É um filme? Foi até de um parceiro. A Escola é um Saco. A Escola é um Saco. Um vídeo está no YouTube. No YouTube. É de um professor. Outra coisa também que eu acho que existe esperança. A quantidade de homens que estão se dedicando à educação. Hoje eu tenho no meu consultório um veterinário pai que se reúne uma vez por semana comigo, eu passo material para ele e ele está alfabetizando o filho em casa. Que maravilha! Porque o filho não estava conseguindo a concentração necessária e a uniformização necessária para todo mundo fazer no mesmo tempo, todo mundo na mesma hora, todo mundo do mesmo jeito, como se a escola fosse uma esteira de fábrica de Coca-Cola, né? E nós temos um Pink Floyd que denunciou isso há tantos anos. Exatamente. E nós continuamos dizendo, escola boa é aquela que tem regra rígida. Esses você é uma mulher assim, fantástica, não é à toa que eu sou apaixonada em você. Você trouxe Hitler, você trouxe Pink Floyd, e são referências para todo mundo, né? Porque no caso do nazismo é repugnante, né? Mas o que o Pink Floyd trouxe, o Walter Rodgers, né? Ele abriu os olhos das pessoas, né? Abriu. E é muito legal que numa música, a hora que o professor faz assim na sala, na mesa da casa dele, jantando, a gente vê a neurose, como ele é neurótico, né? Exatamente. E isso tudo por quê? E hoje nós estamos com uma quantidade de professores sofrendo, sabe? Se você quiser fazer um podcast só sobre como estimular professor hoje, porque eles estão sofrendo muito, não fazem formação, investe
o que pode e o que não pode para ir trabalhar. Muito triste, muito triste. Eli, eu quero falar sobre a leitura. Sim, As pessoas deixaram de ler. deixaram. Há quanto tempo que as pessoas não leem desde do advento do celular? Ou Acho antes que até um pouco? pouco antes. Um pouco porque antes. eu me lembro, acho que dos gibis. Dos Das gibis. histórias em Porque as quadrinho. pessoas hoje, elas leem só a manchete Só. e intuem Intui. o que está escrito embaixo. Elas não leem o texto. Não lê. Isso é um perigo, aonde nasce a fake news, aonde nasce as tias do Zap, porque uma conta uma mentira para a outra, que a outra conta para mais 10, e aí como é que a gente vai recolher essa inverdade para colocar o correto? Somente com uma educação pensante. A inteligência é a capacidade de relacionar fatos. Por que que as pessoas não leem mais, Eli? Porque está mais fácil ouvir, né? E ler pouca coisa. E também Mas as pessoas também não estão ouvindo. o método é um método de ensino em todas as áreas, até no superior, de escrever, né? Só que hoje está tirando foto. Então, Só nem foto, escreve. só Escrever está ligado à leitura. Exatamente. E a leitura ela é global. Ela é uma coisa que você vê e já descobre o que é. Uhum. Então, o que nós precisamos é realmente estimular isso na escola. Perfeito. Né? Eli, olha, eu estou olhando aqui, o seu currículo é simplesmente enorme. É gostoso. Você fez muita coisa na vida e ainda vai fazer muito mais. Amém. Então não tem condição de eu continuar com o seu histórico, o seu currículo. Mas eu quero te dizer que você é uma das pessoas que eu mais admiro, você sabe disso, desde que você conheceu a nossa família. Esse apreço, essa admiração, esse respeito é mútuo. Sua mãe gostava muito de mim e eu dela. Exatamente, vocês se davam muito bem. E eu quero muito agradecer, porque é uma honra ouvir o pouco que você falou. E eu quero te dar agora essa câmera para que você possa dar um recado para as pessoas que estão te ouvindo. Por favor. Tenham esperança. Façam experiência e vejam como está funcionando essa mudança. Existem 2 segredos que eu vou te contar. O segredo 1, tudo é um processo e passo a passo vai melhorando. E não quer dizer que vai ser eternamente bom. Pode ter problemas, mas um levanta o outro, a gente levanta. E o segredo 2 é valorize pequenos progressos. Pouca coisa. Então, nada disso. Se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Isso é valorizar um ano inteiro de uma vez. Valorize pequenos progressos. Se você tirou 4 esse mês, no mês que vem tirar 5, eu te dou um presente. Você valorizou pequenos progressos e dê oportunidade para ele fazer de novo que não deu certo. Serviu até para mim essas dicas É bom, aí. imagina, Olha, eu termino sempre com o Bombom Café do J. Júnior, que é uma cafeteria que tem lá na Santos Dumont. Tá aí o contato para você, mas eu quero também o contato da Eli, para que você entre em contato com ela, ligue ou manda um WhatsApp, que ela é boa de WhatsApp, porque tem gente que não responde, né? Não, ela responde na hora. E para você fazer vários cursos que ela pode te oferecer. Agradecer o Bombom Café e esse presente é para você. Dá até água na boca, hein? Para você sair daqui mais adocicada. Adocicadíssima. E lá no Bombom Café tem água na cafés, boca. tem bombons nacionais e internacionais. Muito obrigado. Eli, muito obrigado a você. Foi um prazer também. estrear com você nessa nova casa de um amigo nosso em comum, que é o Orley. Muito, muito bom. Obrigado. Obrigado a você, viu? E obrigado a você pela audiência. A gente volta na próxima semana com outro entrevistado. Até lá. A collab que todos esperavam, TUF e Provanza. A elegância do chá branco da Provanza, agora nos produtos TUF. Super lançamento do lava-roupas e amaciante concentrado TUF Chá Branco.
A nova linha deixa as peças com um perfume suave e duradouro, inspirado na perfumaria fina mundial. Tufi Chá Branco, o toque de sofisticação da Provanza e o cuidado com roupas da linha Tufi. Você sabe de onde vem a força da Câmara Municipal de Uberlândia? Vem do brilho no olhar, quando enxergamos beleza no futuro que construímos. Da certeza de que somos representados por quem nos entende profundamente. Das vozes que nos dizem com sensibilidade os caminhos a seguir. Vem do seu voto, das suas escolhas, de você. Câmara Municipal de Uberlândia. O poder do povo. Sou a doutora Caroline Dornelles, trabalho com nutrologia e eu posso te ajudar a mudar de vida com saúde e responsabilidade.